seu assento. Graças a Deus. Último dia de julho. Acabou as férias. Os nossos filhos vão voltar às aulas. Quem está feliz porque os filhos voltarão às aulas, né? É bom, sabe? Os filhos em casa, a nossa rotina muda completamente, né? Nossa rotina muda completamente. Essa semana volta às aulas, graças a Deus. Que o Senhor abençoe os nossos filhos. Hoje, no final da mensagem, nós vamos orar por uma nenê que está precisando muito da nossa oração. Eles estão assistindo a live agora também. E o mesmo Deus que fez milagres, maravilhas ontem, é o mesmo Deus que faz ainda hoje. Alguém crê no poder dessa oração? Oração da igreja junta, a igreja reunida ao Senhor, vai levantar um clamor. Nós vamos levantar em conjunto com este clamor por essa bebê. Eu vou falar o nome dela no meio da ministração, no final da ministração. Você vai apresentar também aquilo que você precisa, o milagre que você necessita, hoje no final dessa ministração. Os milagres não pararam de acontecer, nunca cessaram. Há uma tendência a olhar para trás e falar: nossa, quantas coisas foram feitas e hoje a igreja não vive mais milagres. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Nós vivemos muitos milagres, diversos milagres. Nós vivemos tantos milagres aqui durante esses anos de igreja da restauração, que são incontáveis. É que nós compreendemos que somente a ação milagrosa momentânea não é a completude do Evangelho. Nós compreendemos que o Evangelho vai muito além do milagre pontual, que ele também faz parte dos sinais, os sinais, prodígios e maravilhas fazem parte da confirmação desse Evangelho em nós. Mas não é tudo, existe algo muito mais profundo, e o que nós estamos vivendo é muito mais profundo, é muito além do que tudo aquilo que pode acontecer na superficialidade da nossa vida, nas nossas necessidades. Isso acontecerá, pode acreditar. Se tão somente você crer, você será curado, você será sarado. Mas existe um mar da graça muito mais profundo para mergulhar, através do conhecimento da palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre ser talmidim do Senhor. Essa mensagem, mais essa mensagem, a quinta mensagem sobre talmidim. E o que nós estamos percorrendo é sobre os ensinos de Jesus aos detalhes da manifestação milagrosa da sua caminhada. Estava acontecendo o milagre de um cego que foi curado, mas entre linhas, só para os talmidins, existia um ensinamento que era muito além, que ia muito além da cura do cego. Mas se você pegar a igreja na história, ela vai olhar para a cura do cego naquele pontual momento e vai fazer daquilo a centralidade de toda a Escritura, enquanto ali existe um ensinamento que é só para quem é discípulo de Jesus, que quem é discípulo ali aprendeu, foi confrontado. Aqueles que realmente tinham desejo de segui-lo, conseguiram entender, captaram a mensagem, algo que ia muito além da superficialidade da cura momentânea. Houveram muitas curas, muitos milagres, mas dentre todos aqueles que receberam grandes milagres na caminhada, pouquíssimos daqueles que receberam o seguiram até o final. Interessante, né? Muitos daqueles que receberam milagres deveriam ser eternamente gratos e não o seguiram. Aqueles que o seguiram até o final foram perseguidos, odiados por muitos.
se tornaram fugitivos. E se você olhar o final dos discípulos, menos um, 11 discípulos, foram mortes trágicas. Mas eles já sabiam que tinham sido glorificados, pois o peso de glória é maior do que a leve e momentânea tribulação. É sobre esse evangelho que faz você transportar as suas ansiedades deste mundo terreno e saber que em Cristo você é mais que vencedor, pela morte e ressurreição de Cristo. E isso te torna um vencedor invicto. Quem crê nisso? Nada pode roubar aquilo que Cristo te entregou. Isso é garantia, isso é algo que o Senhor te entregou como garantia. Nem o mundo pode roubar, nem as dores, nem o choro, nem as tristezas, nem as perseguições. Eles podem te tirar um momento, podem te fazer chorar um momento, mas aquilo que o Senhor te entregou na cruz é garantido, é seu, e foi conquistado por Cristo, e Ele te deu de graça, sem preço algum. É dado de graça a você, não por merecimento, porque se fosse por merecimento ninguém recebia, mas por amor. Quem recebe isso? Diga assim: eu recebo. Diga mais alto: eu recebo. Então nós temos que aprender o que é isso, que é muito maior do que o simples momento. Nós continuaremos orando por milagres, mas é lógico. Por quê? Porque ainda somos pequenos, falhos, necessitados. Ainda somos pequenos e ainda choramos quando dói. Quando precisamos, corremos atrás do nosso Senhor, oramos até com mais fervor. É verdade. Mas eu reconheço que eu sou o menor entre todos, e por isso eu continuo pedindo incessantemente, querendo sempre mais, porque eu ainda sou um humano necessitado. Mas sei que aquele que me olha é perfeito e é fiel, escuta as minhas orações. Todas as minhas orações Ele está lá, escuta. Ele não negligencia as minhas orações, e por isso Ele compreende a minha limitação. Ele compreende. Uma hora eu estarei preparado, com toda certeza. Chegarei no status de varão perfeito? Sim, quando Ele chamar a igreja, quando chamar a igreja, quando Cristo foi apresentado, quando pequeno, foi exatamente essas palavras, quem o apresentou já estava no final da vida, velhinho. Ele disse: agora sim você pode recolher o teu servo. O seu servo concluiu a carreira, o seu servo concluiu a jornada, agora pode despedir o seu servo em paz. É exatamente isso. Nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Que o Senhor nos aperfeiçoe para ser a sua imagem e semelhança onde quer que estejamos, na nossa casa, na nossa família, entre os nossos amigos, no nosso trabalho. E pode ter certeza, você vai manifestar esse amor e essa graça onde você estiver. Amém? Tá, eu quero saber de você, entrando na nossa mensagem agora. Se você fosse contratar alguém para trabalhar com você na sua empresa ou no seu negócio, e chegassem duas pessoas, a primeira delas chegasse falando para você: eu sou boa gente, sou uma pessoa legal, eu nunca fiz nada de errado, sou até um trabalhador, mas não tenho experiência nenhuma, eu não posso te garantir nem que eu vou aprender, porque eu sou limitado em algumas situações. E chegasse outro com um currículo acadêmico extremamente preparado, que te mostrasse uma projeção de futuro, que tivesse um bom quesito social, você olhasse entre os dois e falasse: esse aqui socialmente tem projeção de futuro. Qual dos dois você contrataria? Seja sincero, qual dos dois você contrataria? O primeiro que te mostrou apenas que é uma boa pessoa, tinha bons interesses, boa vontade, ou aquele que te mostrou um currículo digno do emprego? Com certeza você contrataria a segunda pessoa, não é? Porque a gente sempre olha as qualidades de uma pessoa, e assim nós analisamos uma projeção mediante as qualidades daquela pessoa. As qualificações de uma pessoa diz quem ela será naquele emprego. Mas uma pessoa bem qualificada pode ser uma pessoa mau caráter? Pode, você não sabe. Uma pessoa que disse que é uma pessoa boa, que é uma pessoa legal, ela pode também se transformar ou ser uma pessoa mau caráter embutida lá dentro, secretamente? Pode. Então, na hora de escolher entre o despreparado, sem currículo, e o com currículo preparado, você escolhe quem está preparado,
porque é melhor correr risco com quem te mostrou provas de boa conduta, boa obra, bom ensinamento, bom padrão social, do que uma dúvida completa. A gente sempre escolhe o melhor. Se você for procurar um emprego agora, se tiver 1000 pessoas, esquece o quem indica, né? Como se não existisse o quem indica. Entre 2 pessoas, a mais preparada é a que leva a vaga, a que participou melhor da reunião, a que fala melhor. Na escola, quem apresenta os trabalhos geralmente é o que tem mais habilidade de comunicação. Quem tira as melhores notas é quem acerta tudo na prova. E provavelmente o professor gosta mais de quem acerta tudo na prova do que quem não acerta nada, não é verdade? É assim, o mundo julga pela essa balança natural da sociedade. É assim que se julga no nosso mundo, no nosso tempo. Você julga assim as pessoas, eu também julgo. É verdade. Eu olho a pessoa e falo assim: pesa, esse aqui pesou mais, esse aqui tem mais substância, é uma pessoa melhor, tem mais projeção. Sabia que a gente olha assim até dentro do ministério? Tem algum líder de ministério aqui hoje? Amém? Tem líder, não olha assim? Não? Nenhum é líder de ministério? Está aqui o pessoal do diaconato? Não olha? Canta bem, canta bem. Olha, ora, é de oração. E são coisas difíceis. Cantar bem, isso é de oração, tem que orar. Ai, né? Então assim, toca bem, já é músico, é profissional, andou, ele já subiu uns 4 ou 5 degraus, naturalmente, porque os humanos julgam por aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que sabemos. É assim que os humanos julgam. E geralmente, posso ter certeza que 100% das pessoas que estão assistindo agora, seja na live, seja aqui na igreja, já quebraram a cara alguma vez na vida. Se alguém já quebrou a cara alguma vez na vida, levanta a mão assim. Meu Deus, alguém já se enganou? Achou, aquele vai, e aí você olha e fala: meu Deus, o relacionamento que você falou, esse vai ser o relacionamento da minha vida, daqui a pouco você vai ver, afundou o barco. É assim, é realmente assim, porque o nosso julgamento só vê a superficialidade das coisas. Por isso que quando nós tentamos imprimir o Deus da nossa projeção, o Cristo da nossa projeção, Cristo tem que ser aquilo que queremos e não o que precisamos. Então a gente olha para Cristo e fala: você tem que ser esse, o libertador, porque eu estou preso. Mas quando a gente está livre, Ele não pode mais ser o libertador de ninguém, porque a gente olha todo mundo como escravo. Não, ele não, ele é escravo, não pode subir aqui é só quem está livre. Mas quando nós subimos, nós éramos escravos também, porque Cristo não olhou a nossa superficialidade, Ele olhou além das algemas, além da prisão, além da cadeia, além do coração duro, e nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, sem se importar com quem a gente era na superficialidade. E é exatamente assim que eu começo a mensagem agora, só para você entender que todos nós estamos no mesmo pacote do ser humano, olhando os outros e julgando pela aparência, tá? Então aqui não é algo que vai te motivar, tipo, vou sair daqui motivado. Não é isso, você tem que sair daqui transformado pela palavra verdadeira. E nós vamos ler Mateus capítulo 26, do verso 14 ao 16. Nós vamos falar hoje sobre Judas, o Iscariotes. Mateus 26, do 14 ao 16, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês, se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, deram um preço para Jesus, 30 moedas de prata. Essa conversa é terrível, não é? Ela dá um nó na garganta, essa conversa. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Eu vou ler de novo, eu quero pontuar algumas coisas. Então, um dos 12, essa frase de Mateus, ela é super específica. Olha só, um dos 12.
está se remetendo aos 12 escolhidos de Jesus. Ou seja, um entre os 12 escolhidos de Jesus deu errado. Um entre os 12, aqueles que comiam na mesma mesa de Jesus, está se desviando do caminho, está corrompendo o coração. Não é alguém que está distante lá em Jerusalém arrumando e tramando, é alguém que está entre os 12, entre os amigos, entre os mais próximos, entre os mais chegados. Ele não faz parte daquela multidão que come pão, ele faz parte daquela multidão que prepara a cama. Só que da mesma forma que ele pontua que é um dos 12, que é um de dentro, alguém da família, alguém que decidiu seguir, alguém que decidiu andar junto, alguém que decidiu amar uns aos outros, é esse, é Judas, chamado Judas Iscariotes. Essa palavra Iscariotes, ela tem um peso pejorativo por causa da igreja, que tenta mostrar que Judas é muito pior do que ele realmente foi, tá? Depois eu vou explicar isso no final. Mas na verdade Judas de Quiriote, porque Quiriote era uma região da Judéia. Judas é o único discípulo de Jesus que é da Judéia, todos os outros são galileus. Dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. O chefe dos sacerdotes era Caifás, e lhes perguntou. Judas foi até aqueles que perseguiam Jesus e perguntou a eles, ou seja, foi até o inimigo mesmo, foi até os traíras, os religiosos, aqueles que perseguiam o evangelho genuíno, e perguntou: o que me darão? Eu quero algo em troca, eu quero algo, para que eu possa entregar ele a vocês, tem que me pagar. E é interessante, porque eles fixaram um preço, que são 30 moedas de prata, provavelmente 30 denários, que era o preço estipulado para um escravo, exatamente o preço estipulado para um escravo. Eles deram um preço a Judas, e Judas acatou na mesma hora. Ou seja, o valor que Jesus tinha para Judas era o de um escravo. Esse era o valor de Jesus para Judas. E desse momento em diante, e aqui é algo que pesa muito, porque a partir daqui Judas vive com a mente pensando desta maneira. Passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Para aqui. A leitura ela é pesada, mas você vai entender. Jesus tinha 12 discípulos, 11 discípulos eram da Galileia. Quem eram os galileus? Os galileus não eram ninguém, essa é a realidade. Os galileus não tinham prestígio. Além disso, os galileus jamais seriam chamados para ser talmidim de alguém, somente de Jesus. Os galileus, a maioria eram pescadores, e nós estamos numa safra super baixa da pesca, onde os pescadores estão passando a maior necessidade que já passaram, com os altos impostos cobrados por Roma, não sobrava nada. Se você assistiu The Chosen, alguém já assistiu The Chosen? Você vai ver que os judeus estavam trabalhando até de sábado, para poder suprir, e o judeu guarda o sábado. E aí, é lógico, os religiosos patrulhavam isso e cobravam multas por isso, porque todo pecado era pago com finanças, uma multa financeira para absolver do pecado. Quando nós estamos mostrando isso, então 11 discípulos de Jesus são galileus, pessoas sofridas, pessoas que viviam abaixo da linha normal da sociedade, pessoas que praticavam a pesca, e a grande maioria tinham muitas dificuldades com relação à cultura, com o estudo da lei, com questões familiares, moravam numa situação extrema, não eram aquele povo da Judéia, que é diferente. O pessoal da Judéia são pessoas estudadas, que provavelmente serão talmidins de alguém, provavelmente já estudaram a lei, são letrados, mas Judas de Quiriote era um homem da Judéia. Então, entre os 11 e Judas, como nós começamos a nossa mensagem, você escolheria Judas. Melhor, eu vou pegar os 11 discípulos e vou, em suma, deixar Pedro, porque os dois nomes mais citados dentro dos evangelhos é o nome de Pedro e de Judas. Pedro e Judas na sua frente, para assumir hoje a liderança. Olha só, vamos pensar aqui, a liderança do louvor, hein, Michel?
você vai passar para um dos dois, você escolhe Pedro ou Judas. Naturalmente todo mundo a olho nu olhava, eu escolho Judas, mas é claro, ele é da Judéia, ele é estudado, ele é letrado, ele é bom também em economia, cuidava das questões de tesouraria de Jesus, era extremamente competente. E Pedro é um pescador que anda com uma espada na cintura, uma faca de cortar peixe na cintura, é um homem impulsivo ao extremo. Tudo que você fala ele discorda, por isso que o nome dele aparece muitas vezes, e a grande maior parte que o nome dele aparece foi ele que retrucou alguma coisa. Pedro é uma complexidade pura, você olha os dois e você fala, eu quero Judas. Mas é lógico, Judas tem muito mais chance de futuro do que Pedro. Além disso, culturalmente, Pedro é um galileu. Pedro veio para cá, olha as roupas de Pedro, parece que ele está indo pescar. Olha Judas, a elegância. Olha Judas, a classe. Olha Judas, a forma vocal, os palavreados, como ele posiciona as falas. Judas é perfeito. Judas é o discípulo exemplo, é o discípulo modelo. E graças a Deus que Jesus não nos escolhe olhando pela aparência. Jesus não nos escolhe olhando quem somos por fora ou o que temos. Porque se fosse por isso, no dia que Jesus me escolheu, eu estava pior que Pedro. No dia que Jesus me encontrou e falou, vinde a mim, eu estava muito pior que Pedro, numa situação muito pior, e tinham muitos Judas ao meu redor, que tinham muito mais condições, que você de olhar e falava, esse sim vai dar futuro. Mas Jesus não olhou a minha superficialidade, nem o que eu podia entregar. Ele olhou para dentro de mim e disse, eu posso fazer de você morada, eu posso usar você para fazer a minha obra. Porque por mais que você tenha nascido num lugar que seja descreditado por todo mundo, por mais que você possa ter nascido numa família que ninguém dá crédito nenhum, que a sua história já estava fadada ao fracasso, eu vim para recomeçar a sua história e construir em você um testemunho. Foi exatamente como ele me escolheu. Ele me encontrou no lixo e disse, eu quero. Ele me encontrou quebrado, ele disse, eu quero. Ele me encontrou falido, ele disse, eu quero. Exatamente assim, muitas vezes ele encontra você. Quando Jesus te encontrou, como você estava? Quando Jesus te achou, como você estava? Tem gente que estava dentro de um quarto chorando, escuro, e ele foi lá dentro do quarto onde ninguém queria entrar, entrou e falou, filho, eu quero você, vem comigo. Vem ser pescador de homens, vem ser o meu discípulo, vem ser meu talmidim. Você mulher que já estava com o casamento para terminar, todo mundo na sua vizinhança olhou e disse, aquilo não dura mais um ano. É verdade, é assim que as pessoas julgam. Agora está indo para a igreja, agora que perdeu tudo. Para todo mundo era falência total, perca total. Você era um caso perdido, mas é exatamente os casos perdidos que Jesus pega e transforma e faz com que a boa obra comece. E Ele é fiel para terminar essa boa obra. E aí o Evangelho vai te transformando. E agora você já não é mais o simples galileu para Jesus, porque para todo mundo você continua sendo o mero galileu. Para minha vizinhança, alguns ainda olham e falam, você prega, poxa que legal um vídeo que viu, legal. Mas eu não passo na minha rua do mero Rodrigo que chutava a bola na casa da vizinha. Eu não sabia jogar bola de jeito nenhum, então a casa da vizinha eu acertava pelo menos, né? Eu sou o Rodrigo, filho do Tadeu. Aquele é o filho do Tadeu. O Rodrigo foi uma tristeza na adolescência. É assim. Toda vez que eu encontro alguém da minha vizinhança, geralmente olho e falo assim, seu passado era terrível, hein? Meu seu passado, olha. Eles não conseguem fazer projeção do meu futuro, mas conseguem apontar meu passado. Mas quando Jesus me viu, Ele esqueceu meu passado. Ele decidiu esquecer meu passado. Ele falou, esqueci, eu não sei. Você nasceu de novo. E quem nasce de novo não tem passado. É uma nova vida, é um novo começo. Eu sou o Pedro. Eu sou o Pedro.
encontrado às margens do mar da Galileia, fracassado em todas as áreas da minha vida, perturbado, impossível, muitas vezes chorava, muitas vezes me entristecia, muitas vezes não sabia para onde ir, na verdade a maioria das vezes não sabia para onde ir, mas um dia Jesus me chamou, e aí ficou fácil, porque antes eu não sabia para onde ir, agora só existe um caminho, só existe um. Antes tinham muitos. Os amigos me apresentavam um caminho, a escola me apresentava outra, a galera da rua me apresentava outra, a galera que eu conhecia na internet me apresentava outra. Aí Jesus veio e falou assim: não existe caminho nenhum, esses não são os caminhos da felicidade. Falei: mas eu estou vendo ele sorrindo, eu estou vendo na foto ele contente. Isso não é felicidade. Eu vou te mostrar um caminho que eu vou te dar uma paz que o mundo não pode te entregar, que seguir os seus amigos não vai te entregar. Estes caminhos podem até ser bonitos na foto, mas o final deles é tristeza eterna. O caminho que eu vou te mostrar, quando você entra, você recebe paz absoluta, e quando você termina, você recebe a vida eterna. E eu decidi, porque quem me queria? Ninguém. Amar um pouco. Amém. Pelo menos amar, Se eu voltasse todo arrebentado, pelo menos meu pai e minha mãe me aceitariam de volta. Pelo menos, né? Mas isso já é muito, porque muita gente nem tem um pai e uma mãe para receber. Mas mesmo que ninguém mais me quisesse, porque eu não tinha mais nada a entregar, Jesus disse: eu quero, deixa comigo. Mas eu não tenho nada a oferecer. O jovem rico tinha muito a oferecer, e Jesus disse: vende tudo e vem sem nada, porque o que eu tenho para te entregar é tão grande, que você precisa estar vazio, realmente vazio para receber. Porque eu vou te encher de tal maneira, que é como Paulo se identifica: vasos de barro para a honra. Eu vou te encher de algo tão precioso, que não importa se você é um vaso de barro frágil, o que tem dentro de você é valioso. E é exatamente assim que eu me sinto. Eu não sou nada, mas Cristo viu um valor em mim que ninguém viu, que nem eu mesmo vejo, mas Ele tem construído em mim um testemunho para a honra e glória do nome dEle. Pedro e Judas caminharam junto diversos dias. Foram 3 anos, Andrei. 3 anos caminhando com alguém, dá para conhecer bem, não dá? Dá para conhecer bem. Eu não estou falando andar junto de se encontrar domingo. Eu estou falando andar junto de segunda-feira, tá junto. Terça-feira, tá junto. Quarta-feira, tá junto. Se o dia que a pessoa não está, você fala: aconteceu alguma coisa, porque ela está sempre. Esse era Pedro e Judas, era constantemente um do lado do outro. E é impressionante, porque quando veio a chamada é igual para todo mundo. A mesma chamada que Pedro recebeu é a mesma chamada que Judas recebeu, é a mesma chamada que Mateus recebeu, que Tiago recebeu, que João recebeu, é a mesma chamada. Todo mundo recebeu igual. E agora que eles começam a acompanhar Jesus nessa caminhada, eles começam a ver a confirmação do ministério de Jesus. E aqui que a gente entra numa questão sobrenatural, porque assim, nós precisamos falar sobre as confirmações do Messias, que é a confirmação do Cristo Rei, do Cristo que governa, do Cristo que transforma. E é impressionante, porque quando Jesus começa a sua caminhada com os discípulos, Ele cura leprosos, coisa que ninguém queria mexer, nem os sacerdotes. Os leprosos estavam condenados, não pode nem subir. Por quê? Porque era uma doença viral. Então não pode, ele tem que, quando entrar na cidade, ele tem que colocar uma capa, se cobrir e ficar gritando: imundo, imundo. E Jesus não, quando passam os leprosos diante dele, ele sem temer realiza um milagre. Então aquilo quebra um paradigma social. Os 12 olham Jesus e: peraí, ele não é igual aos sacerdotes comuns deste tempo. Ele não é igual aos sacerdotes que estão lá sentados no templo, lucrando com o pecado dos outros. Ele veio, fez um milagre em leprosos e não pediu nada. Nada. Ele não pediu nem para que eles voltassem e testemunhassem.
Só volta um, né? O samaritano, para confrontar toda a lei mais um pouco. Depois de curar os leprosos, ele também cura um cego nas portas de Jericó. E quando ele cura aquele cego anuncia algo, que é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Demonstração que aquele cego podia não ver fisicamente, mas ele tinha uma visão muito além da maioria dos que estavam ali, pois ele sabia que Jesus era da linhagem de Davi, e a palavra misericórdia de mim você só fala para um rei. Olha só as confirmações. Imagina só Judas, Pedro e todos os outros discípulos ali. Jesus é o Messias, certeza. Olha só o que ele está fazendo. E aí depois ele vai e multiplica pães e peixes. Aqui ele está assinando, praticamente falando assim: eu vou trazer provisão econômica para o meu povo. São 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que comem pão e peixe na multiplicação dos peixes. E ali começa a popularidade política de Jesus, o Messias político esperado. Ele cura quem ninguém cura, ele faz milagre em quem ninguém quer fazer milagre, ele liberta quem é cativo, ele cura a distância, e agora ele multiplica pães e peixes. Você consegue entender a maravilha que é isso? São 12 homens comuns que estavam vivendo, 11 homens comuns vivendo à margem da sociedade na Galileia, sem conseguir pescar um peixe sequer, e agora eles estão no meio da fartura, onde 5.000 pessoas foram alimentadas pelo ministério deles. Pedro não conseguiu suprir peixe para a casa dele, e agora ele alimenta 5.000 homens com Jesus. Você consegue entender a proporção disso? Isso estava cravando a confirmação no coração dos discípulos, porque quando você é chamado, imagina só ele sendo chamado: o que você já fez, Jesus? Nada ainda, só quero que você venha comigo. Agora, se ele chega com aquele gabarito, né? Curei um leproso, e você viu, curei um cego, multipliquei pães e peixes, tudo isso confirma ou não confirma que ele é o Messias? Confirma. A gente está na igreja pregando e falando: Jesus Cristo cura, Ele é a cura, Ele é a verdade, Ele liberta. E você fala: eu creio. Mas se alguém do seu lado for curado, o que acontece com a sua fé? Se alguém levanta agora aqui nessa igreja e fala assim: eu fui curado de um câncer, o que acontece com a sua fé? Vai lá em cima. Ou não vai? É diferente ou não é? Foi exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam vendo tantas maravilhas, sinais, prodígios ao redor. Só que aí chega um, que esse muda completamente a mentalidade dos discípulos para sempre. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Isso eles não tinham visto. Isso eles não imaginavam que podia acontecer. Jesus entra na casa de Jairo e diz: levanta, menina, você estava dormindo. E ela suspira, pede coisa para comer, começa a correr em volta da casa. Todo mundo fica perplexo e atônito, porque Jesus ressuscita dentre os mortos. Este é realmente o Messias, porque somente o Messias pode ressuscitar dentre os mortos. Não, tem mais uma. Jesus chega em Jericó e lê Isaías 61: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. As confirmações vêm pontuando que Jesus realmente é o Messias, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele ainda faz, aleluia, ainda aquilo que Ele pode fazer hoje. Ele pode fazer milagres hoje, neste exato momento. Ele pode curar neste exato momento. Por exemplo, a nenê que está hoje no hospital, ela já está, graças a Deus, acordada. Ela saiu do coma, ela já saiu dos perigos. E aí pediram para realizar mais uma oração. É a Valentina. Você acredita que Deus pode ir lá e tocar na Valentina, que está agora no hospital, e curar? Porque nós sabemos, nós vimos, nós testemunhamos a história em nosso coração. Então neste momento eu quero pedir para a igreja levantar a mão e orar pela Valentina lá no hospital, porque eu tenho certeza que domingo que vem nós vamos vir aqui contar o testemunho que ela voltou para casa. Amém?
Senhor, nós oramos, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor escuta as nossas orações, e nós oramos por um milagre, dessa forma simples, como igreja, Pai, para que o Senhor visite a Valentina, e a cura, Pai, seja derramada naquele lugar, que a cura se manifeste, Pai, naquele quarto de hospital, e que ela possa, Pai, ser regenerada, fortalecida, e ela possa ser um testemunho para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. E também eu aproveito e oro agora por cada um que necessita de uma cura e de um milagre neste momento, nessa igreja, que precisa viver uma transformação verdadeira, que possa viver pelo poder da sua palavra, porque nós sabemos que o Senhor tem todo o poder e pode realizar milagres, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em nome de Jesus, amém. Quem pode dar um brado de glória ao Senhor? Como nós pregamos nos primeiros dias, agora Jesus anda sobre as águas. Espera aí, ele curou o leproso, fez um cego ver, ele curou o servo do centurião à distância, a filha endemoniada da mulher cananeia, ressuscitou a filha de Lázaro, e agora ele anda sobre as águas. Vote 77, Jesus, é isso, vamos começar um protesto e tirar Herodes. É lógico, Herodes casa com a cunhada, envergonha Israel, faz o que quer, e agora chega Jesus que faz tudo isso, anda sobre as águas ainda, multiplica vinho em casamento. Estava todo mundo, vamos casar então, né? Compra um pouquinho, Jesus multiplica o resto, aleluia. Então, o que nós estamos encontrando aqui, em meio a essa situação, é um Jesus que cumpre as expectativas dos discípulos. Os discípulos começaram a ampliar as expectativas, só que vai além das expectativas dos discípulos. Espera aí, ele cura, uau, ele ressuscita. Nossa, como assim? Ele ressuscita? Ele multiplica pães e peixes. Como? Ninguém faz isso. Ele faz o que ninguém faz, ele faz o que ninguém pode, ele anda sobre as águas. Aí acabou, ele anda só, ele desafia as leis naturais do universo. E agora chega um momento crucial. Ele ressuscita Lázaro. Ressuscitar de Lázaro é o centro da mudança de todas as coisas ali na história de Jesus. Jesus demora 4 dias para chegar, e quando ele chega, ele vê um mundaréu de gente. Deixa eu explicar o contexto, senão você não vai entender. Lázaro morava em Betânia, ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Toda vez que Jesus vinha para Jerusalém, ele dormia na casa de Lázaro. Ele era amigo de Lázaro. São poucas pessoas denominadas amigo de Jesus, e Lázaro era um deles. E Jesus dormia na casa de Lázaro, ele ficava lá, porque aí 3 quilômetros andando dava, tranquilo, ia até Jerusalém. Quando Lázaro morre, Lázaro não era um homem desconhecido. Muita gente da Judéia, de Jerusalém, foi até o lugar prestar condolências a Maria e Marta. Quando está no 4 dia, ainda tinha gente lá, velando Lázaro morto. Só que 4 dias morto, ele já estava em estado de decomposição. E aí chegou Jesus com o pessoal dele, com os discípulos. E quando Jesus chega, a cena é tão difícil para Jesus, que o Jesus fica triste ali, é um entristecimento momentâneo, ele chora, porque ele vê toda aquela comitiva da Judéia, de Jerusalém, querendo saber o que será que Jesus vai fazer para um amigo dele. Jesus chama Maria, chama Marta, todo mundo está ali na expectativa, e aí Jesus manda rolar a pedra, e Jesus chama em alta voz, o texto em João deixa bem claro isso, e Jesus chama: Lázaro, vem para fora.
Lázaro saiu enfaixado, enrolado, não sei em qual condição corporal ou não, mas eu sei que ele saiu, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, quem era da Judéia, de Jerusalém, que eram os religiosos, que estavam lá e viram, creram em Jesus na mesma hora. Creram na mesma hora. Ele é o Messias, Ele é o Senhor, porque Ele ressuscita dentre os mortos. Ninguém nunca tinha visto a ressurreição de um morto, 4 dias morto, muito menos. Lázaro serve de testemunho, e na hora que começa aquele testemunho, os discípulos enchem o coração de alegria, e a partir dali começam a almejar as suas expectativas. Quem? O Jesus profetizado em Isaías, em Daniel, o Jesus que tomaria o trono e faria Jerusalém aplacar toda a vergonha de todos os judeus. Olha isso, tudo aquilo que foi vergonha agora vai se tornar honra, tudo aquilo que foi dor vai se tornar alegria. Jesus ia reinar no lugar de Herodes ia ser disposto, Roma ia ser tirado do controle, todas as nações afluiriam de novo para lá e adorariam todos em uma só voz o Deus de Israel. Incrível isso estava no coração dos discípulos. Mas quando termina todo aquele evento da ressurreição de Lázaro, eles estão numa festa, lá vem Maria com o seu unguento, e quebra nos pés de Jesus ali, enxuga com os cabelos, e aí Judas na mesma hora pontua e disse: por que você não vendeu isso e deu aos pobres? Jesus disse: ela entendeu, ela está me preparando para a minha morte. Você consegue entender que até aqui é milagre, ressurreição, vida, transformação, multiplicações de pães e peixes, e agora Jesus diz: ela está me preparando para a morte. Os 12 discípulos dão um passo para trás e falam: peraí, coisa errada aí, até agora estava indo bem, o que aconteceu agora? Morte? Jesus, acho que você falou errado ali, não foi morte, né? Você queria falar outra coisa, monte, não é monte? Não, é morte. Não é monte, não subiu o monte, orar, não, é morte. Como assim morte? Aí está chegando a Páscoa, arruma um lugar para a gente comer, jantar. Então vamos lá, compraram tudo, arrumou tudo para jantar, sentam na mesa, e aí Jesus levanta o pão e diz: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Todo mundo na mesa não está entendendo absolutamente nada. Como assim? O corpo que é dado por nós? Está tudo bem, Jesus, nós estamos projetando, já tem eleitor suficiente para te colocar no trono. Não entenderam que o trono já era dele. Quem abdicou o trono de glória para viver como nós e nos salvar e morrer em nosso lugar foi Ele. Ele não veio aqui buscar trono humano, Ele não veio aqui buscar glória humana. Ele é o dono de toda a glória e decidiu se tornar o servo sofredor entre nós, para pagar o preço dos nossos pecados. O partir do pão, Jesus, que partir do pão, que corpo partido, que servo sofredor. Nós queremos ver você reinar, nós queremos ver você bem, nós queremos ver você reinar sobre Israel e a paz reinar sobre todo mundo. Aí Jesus termina de comer, eles cantam uns haléus, os terrilins, como nós já falamos na série anterior. E aí Jesus levanta o cálice, ele disse assim: esse é o cálice da nova aliança. Aí todo mundo: opa, o meu sangue que será derramado, é o sangue que vai verter na cruz. Como assim sangue, corpo? Jesus, você está falando de morte? E um de vocês ainda vai me trair. Desmoronou o ídolo, a expectativa frustrada. É isso. A expectativa frustrada, o caminho frustrado, o caminho do trono virou o caminho da morte. O caminho do trono, na visão dos discípulos, na verdade era o caminho da cruz. E agora começa uma trajetória de dores. Jesus começa a falar sobre o trigo que tem que morrer para poder virar semente. Ele começa a falar sobre as dores. Ele começa a falar que por enquanto o Filho do Homem está entre vós, mas logo não estará mais.
Jesus começa, e aí que Judas, um pouco antes disso, capta a mensagem, pois era o mais esperto, mais inteligente. Ele fala: eu não vou seguir, porque ele não é o que eu esperava. É exatamente o que acontece com muitos. Quando Cristo deixa de ser o que você esperava, o Cristo da sua projeção, você deixa. Quando vem a mensagem que bem-aventurados que choram, pois serão consolados, você: não, o Cristo que eu espero é o que me deixa sorrir o dia todo, o que dá o que eu quero, que quando eu peço Ele atende. Não o Cristo da cruz, não o negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga, vem após mim. Não esse Cristo que por amor a Ele eu serei perseguido, serei odiado por muitos. Quando Cristo deixa de ser o Cristo das suas expectativas, você o nega, você o deixa, você se afasta. Ou como Judas, vai e o vende, porque pelo menos eu lucro as 30 moedas, eu não perdi todo o meu tempo. E tem gente que hoje, líderes e pastores, é bom que fica filmado até, que são pior que Judas, estão vendendo Jesus a qualquer preço, e enganando as suas ovelhas, tosqueando as suas ovelhas, sem dó e nem piedade, traem Jesus todos os dias, sem dó, porque eles estão apenas no caminho do Messias humano, o Messias de trono, o Messias rei humano, da expectativa da religião. E depois da ressurreição de Lázaro, enquanto muitos queriam fazer dele rei, e os religiosos queriam matá-lo, Jesus não queria nem o que os religiosos queriam, e nem ser o que os discípulos queriam que ele fosse. Ninguém tinha entendido nada, só uma pessoa tinha entendido: Maria, a irmã de Lázaro. Mais ou menos. Ninguém entendeu nada, porque cruz na época era sinal de maldição completa. E aí quando Judas traz Jesus, ele dá o beijo, ele traz Jesus, Jesus é levado para a casa de Caifás, Pedro nega 3 vezes. E aqui a gente entra numa dualidade, porque 2 pessoas traíram Jesus, Judas e Pedro. 2. Sabe quem é Judas e Pedro? Eu e você. Quantas vezes eu já não traí Jesus para fazer a minha própria vontade? Quantas vezes eu já não traí Jesus e me afastei do caminho da cruz para poder seguir os meus próprios desejos? Quantas vezes eu já não olhei e falei: Senhor, por que tudo isso? Eu não entendo. Você não tem todo o poder, por que o Senhor não resolve? Porque eu quero o Cristo da minha expectativa, e não quem Ele é de fato para mim. Não é Cristo que tem que se parecer comigo, sou eu que tenho que me tornar igual a Ele. Eu posso ter chego aqui falando: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma salvação, eu preciso disso, mas quando eu estou aqui, eu preciso ter o meu coração transformado e começar a entender que mais importante é o caminho da cruz do que aquilo que eu tenho para receber. Que mais importante é saber que o trono de glória está estabelecido e que eu reino com Cristo em glória, do que reinar aqui na terra entre os homens, do que poder entre os homens. E aí na casa de Caifás, Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu não o conheço, eu não conheço, eu nunca o vi, e foge, e a partir dali chora amargamente. Judas, percebendo o que fez, ele pega as 30 moedas. Quando eu disse que a igreja, a religião pinta Judas muito pior do que era, Judas não aguenta viver com as 30 moedas. Sabe, imagina só Judas no meio dos fariseus. Judas é aquele que entregou o rebelde Jesus. O nome dele é para as alturas. Ia ser um homem cotado. Judas é o que fez a coisa certa perante a religião. Ele não quis glória humana nem as 30 moedas, porém não soube o poder do arrependimento. Ele não soube o poder do arrependimento. Ele não soube o que era realmente receber o perdão divino. E aí ele procurou a própria morte, porque ele não aguentou viver. Por um outro lado, Pedro aprendeu a conviver com as suas próprias amarguras e disse: essa aqui é a minha dor, e eu vou chorar com ela, eu vou lutar com ela, eu vou viver com ela. Pedro não era mais o mesmo. Aquele Pedro impossível sumiu. E se você olhar depois, ele é um Pedro intrusivo. E quando ele vai pescar, ele dá aquela fala: vou pescar, não aguento mais.
Mas quando ele volta da pesca fracassada, Jesus está esperando ele na praia. Jesus está esperando Pedro na praia. E é aqui que eu vou chegar no final para te mostrar o que acontece com cada um de nós. Chegamos para receber muitos milagres e terminamos entregando a nossa vida como sacrifício vivo. Nós chegamos esperando muito, terminamos entregando tudo. É assim. Quando está lá na praia, Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Jesus não falou: me negou, hein? Senta aqui que nós vamos conversar. Jesus não corrigiu. Jesus ele falou: tu me amas? Essa palavra amor de Jesus foi ágape. Existem 3 maneiras de falar amor no grego: ágape, filéu e eros. Eros é o amor erótico. Filéu é o amor fraternal, de amizade. E ágape é o amor perfeito, sublime, é o amor de Deus por nós, que é o que nós muitas vezes não conseguimos alcançar. Provavelmente, dificilmente alcançaremos. Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, você é ágape, você me ama com amor sublime? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu filéu, eu te amo como amigo, eu nego você, quando me pressiona eu nego, eu fujo. Quando o pecado vem eu fracasso. Quando falta dinheiro eu duvido. Quando não está indo muito bem eu questiono. Filéu, no máximo filéu. Aí Jesus se afasta, volta e pergunta de novo e diz: Pedro, tu ágape, você me ama sublimemente, além de todas as coisas? E Pedro responde: Senhor, eu filéu. Lógico que o Senhor sabe que eu só sou filéu e mais nada. Eu sou um amigo que tenho forças para te amar como o Senhor espera. Eu amo, mas quando alguém me pressiona eu erro, e quando eu vou me sair bem eu até faço. Eu não sou quem você espera que eu seja. E aí no final, agora vem, Jesus desce ao nível de Pedro. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Lembra que Jesus é ressuscitado, ele já está glorificado. Jesus já está com a chave da morte e da vida. Jesus já está no seu ápice. Ele vai subir agora, ele vai reinar conosco. E agora Jesus ele desce ao nível de Pedro. Ele disse: Pedro, tu filéu. Agora ele desce ao nível. Ou seja, você gosta de mim pelo menos? Pedro na hora cai, ajoelhado em lágrimas, e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo filéu e nada mais, eu não tenho nada mais a oferecer. Jesus diz: é o suficiente. Se estiver alguém aqui que ama o Senhor apenas como um amigo, já é o suficiente para a boa obra começar. Se você está disposto a entregar a sua vida só como amigo, falar: Senhor, eu te amo, nesse limite é o suficiente para Ele começar uma boa obra na tua vida. E é exatamente o que Jesus disse para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas, começa o ministério, seja o meu talmidim. Você está pronto, porque você entendeu que você não é nada, você entendeu que você é apenas filé, que você precisa da minha ajuda. E é exatamente isso que o nosso Rabi Raboni, o mestre que nos ensinou como talmidim, vem nos ensinar: que nós não somos capazes, mas com Ele nós podemos todas as coisas. E pode ter certeza, muitas coisas ainda maiores acontecerão no nome de Jesus, na tua vida, na tua casa. Mas você precisa entender que a expectativa do mundo de um Jesus messiânico que vai lá tomar o trono, essa não existe. É um Jesus que reina em glória. Sabe o que acontece? Aqueles que esperam esse Jesus messiânico do trono, o Jesus que vem para tomar o trono de glória humano, o trono de Herodes, reinar fisicamente, quem espera isso são os mesmos que estão esperando construir através das suas riquezas o seu legado. Olha o que eu fiz, olha o que eu tenho, olha o meu nome, olha a minha estrutura. Tudo isso vai passar. Tudo passa.
tudo passa. Fortunas passam, bens passam, carro passa, casa passa, nome passa, tudo isso passa. Até o ouro o tempo corrói e destrói. As fortunas da terra serão consumidas, tudo isso passa. As pessoas que buscam nas riquezas construir a sua história, não estão construindo um legado, só estão deixando um rastro, no máximo um rastro. Construir um legado é cravar o nome de Cristo em nosso coração, carregar a cruz até o fim. Quando olharem para nós e falar: peraí, mas você está sofrendo aí, né? Estou sofrendo, mas eu sou muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Pode estar doendo agora, mas está produzindo um peso de glória incomparável. Eu posso muitas vezes ter uma dificuldade de morar aqui neste mundo, pode ser difícil, mas lá eu tenho casa garantida. Pode ser que aqui eu ainda tenha as doenças, tenho que lidar com as dores, mas lá eu estou curado. Pode ser que eu chore aqui, mas o meu riso lá será eterno, porque o que eu estou construindo com Cristo é um legado inabalável, que é o Evangelho em mim, é Cristo em mim. E aí Pedro retorna aos braços do amor, aos braços do Evangelho, aos braços da verdade. E agora o ministério de Pedro começa. Pedro prega a multidão reconhece Cristo em Pedro. Está lá em Atos, o Espírito desce em todos, ao grande Pentecostes, todos ali recebem e se prostram diante de Jesus e aceitam. Obras maiores Pedro ainda fez. E aí no final da vida, você vai ser crucificado. De pé, de maneira nenhuma. Jamais morrerei como meu Senhor. De cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Pedro tinha acabado de atingir o ágape, o amor sublime. Só morre por algo quem acredita. Nós só somos capazes de morrer por algo que acreditamos. E hoje o desafio desta mensagem Talmidim para você você está disposto a morrer para si mesmo e viver para Cristo? E nesse culto falar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se coloca de pé no seu lugar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.